Olá, nesse vídeo eu vou resolver as questões da atividade de números reais. Para resolver essa atividade, você precisa lembrar algumas coisas que a gente discutiu na sala de aula. E a principal delas é a classificação dos conjuntos numéricos. A gente tem o conjunto dos números naturais, que é formado pelos números utilizados para contagem, o conjunto dos números inteiros, que contém os números naturais e também tem os números inteiros negativos, o conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, então isso contém os números naturais e os números inteiros, e também o conjunto dos números irracionais, que são todos os números que a gente não pode escrever na forma de fração, ou seja, são os números que não pertencem aos racionais. E aí aqui uma boa forma da gente separar esses dois é lembrar que no conjunto dos números racionais a gente tem as frações, que eu posso representar elas como decimais exatos, por exemplo, 2,38, ou as frações que geram as dízimas periódicas, que são aqueles números que têm infinitas casas após a vírgula que se repetem periodicamente. E no conjunto dos números irracionais, a gente vai ter uma grande diferença, porque são números decimais que são dízimas não periódicas. Como por exemplo o número π, né? Que vale aproximadamente 3,14, 15, 9, por aí vai. Ou seja, são os números que têm infinitas casas após a vírgula, mas que essas casas decimais elas não se repetem periodicamente. Esses números vão ser classificados como números irracionais. E por fim, a gente vai ter o conjunto dos números reais, que é a união dos racionais com os irracionais. Com isso, com essas informações em mente, a gente consegue resolver as duas questões da atividade. Questão 19. Represente na reta numerada os números reais. Raiz quadrada de 20, 4, 9 meios, 23 quintos, π ao quadrado sobre 2, 5 e 17 quartos. Entre os números acima, quais são irracionais? Então, vamos lá. Para a gente conseguir fazer a marcação desses números na reta numerada, a melhor opção é a gente ver qual é a representação decimal desses números. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 20 eu posso fazer na mão ou com o auxílio da calculadora e descobrir que o valor dela é aproximadamente 4,4. 4,4, na minha reta numerada eu coloquei só os números entre 4 e 5, então 4,4 é um pouquinho antes da metade do 4,5. O 4 está marcado aqui. O 9 meios, vou também olhar qual é a representação decimal de 9 meios. 9 dividido por 2 é 4,5. Então, o 9 meios está aqui, bem no meio, entre o 4 e o 5. 23 quintos, mesma coisa. Vamos ver a forma decimal desse número é 4,6. Então, está aqui o 23 quintos, um pouquinho depois do 4,5, que é 9 meios, a sua representação fracionária. Π ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho o π, que é aproximadamente 3,14, elevado ao quadrado, dividido por 2. Se você não tiver calculadora científica, você faz 3,14 vezes 3,14, dá o resultado de igual, e depois dividido por 2, tá? Π ao quadrado sobre 2, aproximadamente 4,9. Então, ó, lá quase perto do 5. O 5, marcado ali, e o 17 quartos, 17 sobre 4, igual a aproximadamente 4,25. Então, ele está na metade entre o 4 e o 4,5. Quais desses números são irracionais? Irracionais é o raiz quadrada de 20, como a gente já viu, ó, após a vírgula tem infinitas casas decimais que não se repetem. Então, ele é uma dízima não periódica. E o π ao quadrado sobre 2.
a gente já viu também que o π, ele tem infinitas casas após a vírgula. Vou mostrar essas casas aqui para você. O π vale 3,14, 15, 92, 6, 5, 4 e assim por diante. Então, se eu levo esse número ao quadrado, que é o que a gente fez aqui, vai continuar tendo infinitas casas após a vírgula. E se eu divido por 2, o resultado também vai continuar tendo essas infinitas casas após a vírgula que não se repetem. Então, irracionais são o raiz quadrada de 20 e o π ao quadrado sobre 2. Questão 2. Classifique cada número real em racional ou irracional. Então, vamos ficar aqui com essa ideia que a gente viu no começo do vídeo em mente, né? Ele vai ser racional se for um decimal exato ou uma dízima periódica. Ele vai ser irracional se ele for uma dízima não periódica, como o π. Letra A, raiz quadrada de 50. Raiz quadrada de 50, 7,07. Então, dízima não periódica, ele é irracional. Letra B, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Bom, 7 ao quadrado é 49, né? E a raiz quadrada de 49 é 7. 7 é um número natural que eu posso escrever na forma de fração. Então, ele é racional. Letra C. 1 mais 2π. 1 mais 2π. Infinitas casas após a vírgula que não se repetem. Então, ele é irracional. Letra D. Raiz quadrada de 3 mais 1 elevado ao quadrado. O que a gente tem após a vírgula? Infinitas casas decimais que não se repetem. Então, letra D é também irracional. Letra E. Raiz quadrada de 20 oitentavos. 20 oitentavos dá para simplificar, né? 2 oitavos, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 quarto, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 4, que é 1 meio. 1 meio é fração, e fração eu tenho como número racional. Letra F. 0,25 dividido por 0,25, 25, 25, 25. Isso aqui é uma dízima periódica, porque quando tem essa barrinha em cima, significa que o 25 se repete infinitamente. Então, olha só, um número decimal dividido por uma dízima periódica. Então, tem dois números racionais aqui, né? Então, não preciso nem fazer o cálculo para saber que essa resposta vai ser racional. Claro que o resultado vai ter essa parte periódica, mas tudo bem. Dízimas periódicas são números racionais. Letra G. Raiz quadrada de 2 mais 1 vezes raiz quadrada de 2 menos 1. Isso aqui é um produto notável, né? É o produto da soma pela diferença, que a gente estuda bastante no 9º ano. Qual é o resultado disso aqui? É o quadrado do primeiro, raiz quadrada de 2, menos o quadrado do segundo termo. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. A raiz quadrada de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, que dá 2. Escrevi aqui no cantinho, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, que dá 2. 2 menos 1 é 1, e 1 é um número racional. Mesmo nesse caso, tendo a raiz quadrada de 2, que é irracional, o resultado final do cálculo vai dar um número racional. Então, tem que ficar atento com isso. Não é porque o número tem uma raiz que a gente já sabe que é irracional, que ele todo vai ser irracional. Letra H. 0,33333, tem uma dízima periódica, a barrinha diz que o 3 se repete infinitamente, elevado ao quadrado. 0,3333, a forma fracionária, a fração geratriz disso é 1/3, olha só. 1 dividido por 3 dá a dízima periódica. Então, se eu faço 1,3 ao quadrado, o que eu tenho? Eu tenho 1/9, né? Que é 1 vezes 1 que dá 1 e 3 vezes 3 que dá 9. 1/9 é fração e fração é número racional. Letra I. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Propriedade lá da multiplicação das raízes, que a gente estuda no 9º ano também, né? A gente, quando tem raízes de mesmo índice, que nesse caso aqui o índice é 2 de cada uma, a gente pode multiplicar os radicandos. 3 vezes 5 é 15. E raiz quadrada de 15, se eu ver, ó, é uma dízima não periódica. Portanto, raiz quadrada de 15 é irracional. J. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 2, número irracional. Raiz quadrada de 7, número irracional também. Se eu somar os dois,
obviamente, né, não tem muita escapatória, vai ficar irracional. Eu não preciso nem fazer o cálculo, né, já posso imaginar que, como eu tenho infinitos algarismos decimais no raiz quadrada de 2 que não se repetem, somando com infinitos algarismos decimais no raiz quadrada de 7 que não se repetem, na hora que eu somar todos eles, eu vou ganhar uma resposta também que é toda aleatória e infinita, né? Então vai ser uma dízima não periódica. E a k, a raiz quadrada de 2 mais 7. Ora, 2 mais 7 é 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. 3 é um número natural que eu posso escrever na forma de fração, como, por exemplo, 3 sobre 1, 6 sobre 2 e assim por diante. Então, se eu posso escrever na forma de fração, esse número é racional. Não necessariamente você precisa utilizar a calculadora para verificar se esses números são racionais ou irracionais. Fazendo alguns cálculos ou percebendo algumas características desses números, já tem como a gente classificar eles em racional e irracional. Até porque não foi pedido para a gente calcular esses números, né? Só foi pedido para classificar eles. Então, se você fez esse raciocínio mentalmente e chegou nas conclusões de quem era racional e irracional, também está correto. Bons estudos, até o nosso próximo encontro presencial. Tchau!